e aqueles sindicais invariavelmente se encontram em conflito, sendo tal dialética própria do sistema de produção capitalista e considerada legítima pelo ordenamento jurídico. Tanto é assim que, conforme já exposto, ambos os direitos, a propriedade privada e a livre iniciativa do lado patronal, a liberdade e a dignidade humana do lado operário, são protegidos pela ordem jurídica. Dessa forma, o que é vedado pelo ordenamento não é a mera oposição, o conflito de interesses, mas sim o comportamento tendente a reprimir ou alterar o conflito, por meio da criação de obstáculos à livre ação sindical. Acrescenta ao final, o objetivo não é assegurar o resultado almejado pelo sindicato, mas sim a realização da paridade em que essas partes precisam para enfrentar o conflito. E finaliza, em uma expressão sintética, costuma-se dizer que o patrão pode opor-se lealmente ao sindicato no conflito, mas não se opor ao conflito. A posição da doutrina italiana, aqui resumida, nos parece coerente com o que tenho defendido. Como em nosso sistema não há um catálogo legal de condutas típicas ou atípicas, contrárias à liberdade sindical e ao direito de greve, é certo que a jurisprudência pode fixar parâmetros a partir de casos concretos, encontrando o meio adequado de assegurar o exercício regular do direito que deriva da liberdade sindical. Nos casos em que a atitude do empregador, em princípio o agente ativo da conduta, seus prepostos ou mesmo do próprio sindicato, também passível de ser agente de conduta ou prática antissindical, revelar-se contrária, ilegítima ou ilícita frente ao raio de proteção que decorre da liberdade sindical. Mas a essa altura, ouso lançar um desafio. Seria a liberdade sindical, não sendo ela um dado natural, mas histórico, um valor efetivamente praticado na nossa sociedade? Fugiria do foco dessa minha apresentação, brevíssima, mas já me alongando, pedindo escusas para a mesa e aos senhores, tratar da questão específica da liberdade sindical e do nosso manco, desengonçado sistema sindical brasileiro. Não é? Todos nós sabemos as mazelas do nosso sistema sindical e as dificuldades de superar um modelo já, como disse o professor aqui também, da década de 40, da década de 30. A liberdade sindical posta institucionalmente a partir de 88 e a partir, portanto, de um dado historicamente recente, há sempre de ser feito esse vai e vem nesse processo histórico, na medida em que, volto a afirmar, não é um dado natural, mas sim um dado histórico. Mas a liberdade sindical, ela está intimamente relacionada às demais liberdades. E, portanto, no recente julgamento da ADPF 187, em que o Supremo se debruça sobre a questão da liberdade de reunião, da liberdade de expressão, não posso deixar de fazer referência a essa sintonia que existe entre todos os sistemas de liberdades na Constituição Federal. É a afirmação necessária e sempre atualizada de que a liberdade sindical se remete a uma raiz de direitos fundamentais, inclusive relacionada às demais liberdades postas no nosso sistema. Temos, portanto, do ponto de vista institucional e constitucional, valores suficientes para defender a construção de uma jurisprudência crítica em favor da liberdade sindical e contra as condutas ou práticas antissindicais. Considerando esse contexto mais teórico, passo agora a examinar alguns casos que chamo de paradigmáticos, do que poderia ser uma jurisprudência crítica ou uma jurisprudência das possibilidades. O primeiro deles é muito conhecido aqui da 15ª região. Trata-se do dissídio coletivo de natureza jurídica da Embraer. A solução encontrada pelo tribunal à época, num caso difícil, sem qualquer regramento legal para a situação específica, revela-se da maior importância e ainda muito pouco estudado por nós todos. Nós temos esse problema nas academias, nós temos esse problema nas instituições de ensino, sempre muito voltadas a um estudo teórico, mas muito pouco preocupado ao exame da jurisprudência brasileira. Não é?
Essa decisão ela é da maior importância. O desembargador José Antônio Pancotti, um dos organizadores deste evento, responsável pelo relatório, responsável, portanto, como relator do processo, na ementa faz significativas referências à questão da ausência de legislação, mas, ao mesmo tempo, fazendo referência aos princípios constitucionais, mas não se desapegando daqueles princípios que se adequam ao nosso sistema tutelar, encontra uma solução para o caso. E diz, entre aspas, com base na orientação dos princípios constitucionais expressos e implícitos no direito comparado, a partir dos ensinamentos de Alexis, Dworkin, Bonavides e outros acerca da força normativa dos princípios, é razoável que se reconheça a abusividade da demissão coletiva, por ausência de negociação. Menos do que a solução encontrada no caso, chamo a atenção ao que interessa nessa comunicação para a importância dessa decisão. Primeiro, pela utilização dos dissídios coletivos de natureza jurídica para muito além da sua previsão tradicional dogmática. A lembrar aqui, os dissídios coletivos de natureza jurídica nasceram para interpretação e para declaração de norma específica de uma categoria ou de uma norma pré-existente de um acordo ou de uma convenção coletiva. Portanto, o meio, o instrumento, foi aqui utilizado numa situação concreta e de forma muito mais alargada. E B, o reconhecimento, inclusive na decisão final adotada pelo TST, da aplicação dos princípios constitucionais. Mas lembrando o professor aqui, não apenas dos princípios do ponto de vista de uma ponderação de valores, mas os princípios efetivados num caso concreto, a partir de uma situação específica em que o tribunal é chamado para atuar num chamado caso difícil e num chamado problema que envolve uma coletividade e para o qual a legislação não traz ou não trazia uma solução. O que interessa, o que é interessante na decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que modificando em parte a decisão regional, é também a possibilidade de reconhecer, a partir da Constituição de 88, das convenções da OIT e diante de uma situação concreta, estabelecer um conceito de dispensa coletiva que servirá para casos futuros, que, portanto, dimensiona, na questão das práticas antissindicais, a postura e a conduta para frente. Portanto, a decisão abre novas perspectivas para a reafirmação dos direitos relacionados à liberdade sindical. O segundo caso que destaco é igualmente paradigmático, pois ele contém um vai e vem de decisões. Também oriundo da 15ª Região, é o RODC 670593, de 2000, é o caso em que uma empresa pretendia a homologação de um acordo que aprovou o banco de horas, mesmo sem a participação do sindicato. Esse caso ganhou algum destaque, inclusive internacional. Inicialmente, o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão, entendendo por homologar o acordo, mesmo sem a participação do sindicato. Opostos embargos declaratórios, e depois de muito debate no Tribunal Superior do Trabalho, por maioria de votos na ocasião, chegou-se à solução diametralmente oposta. Após um intenso debate, a Corte constatou a existência de vício de coação durante o procedimento de negociação para a implantação do banco de horas e deu efeito modificativo ao julgado, para dessa forma negar provimento ao recurso ante a impossibilidade de homologação de acordo coletivo sem declaração de vontade do sindicato, tendo em vista o procedimento maculado por vício de coação que a empresa utilizou, deixando o sindicato à parte das negociações. Destaco essa decisão pela importância dela e também por ter sido uma das primeiras em que o tribunal examinou essa questão. Em todos esses, um terceiro caso, já me encaminhando para o final, um caso do TRT de Minas Gerais. Nesse caso, a conduta da reclamada, tida por ilícita, foi no sentido de formular consulta interna aos seus empregados sobre suas propostas de acordo coletivo no curso do processo de negociação coletiva e enquanto pendia dissídio coletivo no tribunal. Este terceiro caso, ele também é interessante porque
também por observar o contexto. A consulta da empresa em si não pareceria uma conduta ilegítima. No entanto, no contexto em que ela se dá, de uma negociação coletiva em curso, em que há uma entidade sindical representativa como interlocutora dos trabalhadores, entendeu-se que a prática era desleal. Tomei aqui esses 3 exemplos selecionados como paradigmáticos, pois em todos eles observa-se uma contextualização do conflito e a consciência sobre o papel das partes envolvidas. B. Representam possibilidades de solução para além do campo meramente dogmático. Todas elas foram além, ainda quando não foram mais em frente. Terceiro, por propiciar solução para além de um espaço de conformação ou ceticismo com relação à realidade. E, por fim, por reafirmar os princípios constitucionais em favor da liberdade sindical no exame de caso concreto, abrindo caminho para novas e melhores práticas. Em matéria de tutelas judiciais, nosso sistema também está aparelhado, tanto para as tutelas inibitórias quanto para as tutelas específicas, como também em relação às tutelas reparadoras. Quanto aos meios, é de se adotar a posição que aceite quaisquer dos instrumentos para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos. A ação civil pública, o dissídio coletivo de natureza jurídica ou a chamada ação coletiva genericamente nominada. Todas elas suficientes para combater o chamado as práticas antissindicais. Por fim, já tenho aqui que o meu tempo está esgotando, eu relacionei algumas decisões para demonstrar que, apesar do tema não estar regulamentado, nós já temos um conjunto de decisões na jurisprudência que consideram como práticas antissindicais as relacionadas ao processo de terceirização de atividade fim, com política persecutória da empresa contra o sindicato da categoria profissional preponderante e seus dirigentes. Decisão do TST. Dispensa de empregado por simples participação em greve. Também decisão do TST. Todas que eu vou dizer agora, para não repetir, são decisões relacionadas a processos e decididas. Perseguição ao empregado por ser representante dos trabalhadores na CIPA. Transferência de dirigente sindical em virtude de exercício de mandato. Dispensa discriminatória de dirigente sindical. Tratamento discriminatório de dirigente sindical para fins de participação em cursos e promoções. Punição de representante sindical com suspensão em decorrência de sua participação em caminhada pacífica, deliberada em assembleia. Exigência, na contratação, de que o empregado firme termo, declarando não fazer parte de diretoria ou organização sindical. Dispensa de empregados que se sindicalizaram e para obstar a eleição como delegado sindical, como representante dos trabalhadores. Condenação da entidade sindical de trabalhadores por prática antissindical, caso em que o empregado, delegado sindical, for alijado por discordância da orientação política do sindicato. Nulidade de acordo coletivo celebrado sem a participação do sindicato. Ingerência da empresa na organização sindical, lançando edital para edição de representantes, desde que não tenham exercido nenhum cargo eletivo na entidade representativa da categoria profissional. Ingerência de um sindicato ao outro, ou da empresa no sindicato, no caso de contribuições financeiras da empresa ou do sindicato patronal ao sindicato de trabalhadores. Todos esses casos que relacionei estão ligados a processos julgados e que contam com decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Para concluir, no caso da liberdade sindical e da proteção contra os atos ou condutas antissindicais, cumpre observar que se a jurisprudência tem um papel significativo, conformador, não menos certo é que, sendo de natureza histórica, as liberdades fundamentais precisam ser experimentadas como valor pela sociedade. E termino com uma imagem. Trata-se do quadro, famoso quadro, de Eugène Delacroix. Esse quadro é de 1831 e, por uma série de motivos, relacionado, portanto, à liberdade do povo, por uma série de motivos, esse quadro só foi posto à disposição do grande público em 1874 no Museu do Louvre, e lá permanece. Antes disso, há toda uma história interessante contada pelo professor José Colli,
daqui da Unicamp,